Olá, 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 boa noite a todas e todos. Vamos começando mais uma live aqui do nosso ciclo de lives do Grupo de Estudos e Pesquisas em Juventudes e Educação, GEPJuve, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa URGS. É um prazer recebê-las a todos e todas aqui na nossa live, que vamos hoje conversar com o professor Adelson Dias de Oliveira, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a nossa Univasf, né? No nosso querido Nordeste do Brasil, uma região tão importante para o nosso país. Boa noite, Cadu, boa noite, Trentin, boa noite, Jefferson, boa noite, Sara, nossa querida amiga, colega também e próxima convidada do nosso ciclo de lives, né? Boa noite a todas e todos que estão entrando aqui, aos que vão nos assistir. Este vídeo ficará gravado no YouTube também, no nosso canal, GEPJuve URGS. Então, a todos que nos assistirem também em algum outro momento, né, a nossa saudação especial. Nós esperamos que todas e todos se encontrem bem, se encontrem com saúde, né, em meio à maior crise sanitária dos últimos 100 anos, cujo governo brasileiro vem negligenciando a proteção de seu povo. Nós precisamos nos cuidar, nós nos queremos vivos, fortes, porque nós precisamos enfrentar, né, e garantir a nossa democracia. Por isso, a nossa saudação especial a todas e todos. Boa noite, Cadu. Alegria debater sobre juventudes com vocês. Alegria nossa. Boa noite, Sara. Boa noite, querido Victor e demais colegas. Sara, sempre uma satisfação a sua presença que qualifica. E já está aqui o professor Adelson. Estará na tela conosco. Seja muito bem-vindo, professor Adelson. Boa noite, Adelson. Olá, Vitor. Boa noite. Como vai? Seja bem-vindo. Muito bem, obrigado. E por aí, como vai? Tudo bem aqui. Eu não sei, Sabe que não sei como é que tá o clima por aí, mas aqui tá bem quente. Hoje fez um dia quente em Porto Alegre. A gente teve uma amplitude térmica bastante alta, né? Chegou a quase 30 graus de tarde, o que para nós é bastante quente nessa época do ano. E eu fiquei pensando muito, me veio enquanto o Adelson me ligou, vou atrasar um pouquinho, né? Tô aqui na ponte de Petrolina para Juazeiro, fiquei me lembrando da música do nosso querido Alceu Valença, né? Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Espero, Adelson, em breve poder estar aí com vocês. A nossa proposta é que você, claro, com o avanço do processo de imunização e o recuo da pandemia, a gente consiga fazer o segundo CIJuve o ano que vem, presencial, e a ideia é fazer exatamente no São João, né? Para que vocês conheçam também, não só as belezas de Juazeiro, Petrolina, o Nordeste, mas num período que também é muito festivo para nós, e que tem sido, inclusive, nos últimos anos, meio que a gente não consegue comemorar como se faz, né? Mas enfim, muito Quero te dizer, Adelson, que é uma satisfação imensa, né, estar aqui, conseguir um espacinho na tua agenda que a gente sabe que está bastante complicada ultimamente, né? Eu vou aproveitar já para fazer uma brevíssima apresentação. O currículo do professor Adelson é muito extenso, então eu fui lá, busquei algumas informações assim essenciais para a gente poder iniciar aqui apresentando. O professor Adelson Dias de Oliveira é doutor em Educação e Contemporaneidade, né? Ele é professor da Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco, campus Juazeiro, e atualmente ele está pró-reitor de ensino. Então vocês, né, os nossos colegas acadêmicos, podem imaginar o tamanho, né, e a quantidade de compromissos que o Adelson deve estar enfrentando nesse momento, né, em especial com as questões da pandemia, de ensino remoto, enfim, né, a gente sabe que ter conseguido um espacinho na agenda do Adelson é um grande orgulho para nós aqui do GEPJuve. Então a gente quer muito te agradecer. O professor Adelson pesquisa diversos temas, né? E dentre eles a gente destaca o que nós vamos debater, obviamente, hoje à noite, que são as juventudes e as ruralidades. Né? E como já mesmo anunciou, foi o coordenador geral do primeiro SINJuve, né, Simpósio Internacional Juventudes e Educação, né, e já está em organização, né, o segundo evento. Né. Lamentavelmente, o primeiro foi afetado, assim como muitas outras atividades. Né. O primeiro foi pela pandemia, e esperamos, né, conhecer. Eu estou com uma vontade imensa de conhecer esse eixo
cantado por Alceu Valença, Juazeiro Petrolina, e no São João vai ser uma alegria imensa, né? Esperamos que essa questão da pandemia esteja controlada, que seja possível, né, esse encontro presencial para os tantos abraços que estão pendentes aí há mais de um ano e meio. Com certeza, Então, com certeza. Então, para nós, Adelson, é uma grande satisfação te ter aqui. A gente quer te agradecer de início, assim, muito, muito, muito pela tua disponibilidade em compor, né, esse ciclo de lives, de 10 lives que nós estamos organizando diversos temas e outros colegas pesquisadores das juventudes aqui do nosso cenário brasileiro e latino-americano. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Vitor, assim, essa acolhida e essa apresentação disso que o Vitor coloca, vocês diminuem um pouquinho, tá? Mas, enfim, a proposta é a gente poder conversar mesmo e de todo modo, na verdade, a pandemia, inclusive com a realização do Sinjuve, trouxe também para mim de presente muito essa parceria e essa relação com o Vitor aí no Rio Grande do Sul, com a Rosane, né, que assim, a gente tem construído bastante para poder exatamente ampliarmos aí esse leque que é de pesquisa, de debate, de construção coletiva e principalmente para discutirmos sobre e com um público que é muito, muito, na verdade, mal interpretado em muitas situações, que são as juventudes, né? Quando eu comecei a fazer pesquisa sobre juventudes, eu costumava dizer assim, que era um jovem pesquisando com e sobre jovem. Hoje eu não sou tão jovem assim, mas eu continuarei jovem por muito tempo, porque meu e-mail é Adelson Jovem, né? Então eu vou continuar sendo jovem, mas eu acredito que é esse espaço mesmo de produção de conhecimento e a gente precisa de fato ir se apoderando dele, se instrumentalizando, na verdade, com essa proximidade que é mesmo trabalho com juventude, né? Então é isso. Exatamente. Tu sabe, Adelson, que nas entrevistas que nós fizemos com o professor Pai e o professor Fecha, em ambos os casos, os professores, e essas entrevistas estão aqui na página do JEPJuve, em ambos os casos, os professores citaram, né, que normalmente a gente começa a pesquisa com as juventudes sendo jovem, né? E, inclusive, o professor Fecha brinca que ele encontrou na pesquisa com as juventudes o elixir da juventude, né? Porque a gente vai sempre pesquisando e está em contato com um campo que se renova naturalmente, né, constantemente, e vem nos trazendo essas demandas que são, né, como tu bem disseste, muitas vezes estão negligenciadas. Né? Eu costumo dizer que não adianta apenas a gente dar voz aos jovens, né? Porque dar voz aos jovens, a pessoa pode ficar falando sozinha, pode ficar falando ao esmo. Exatamente. É importante dar ouvidos aos jovens, às vozes dos jovens, para que essas vozes sejam amplificadas. Né? E cheguem onde tem que chegar, e cheguem no legislador, no elaborador de políticas públicas, nos poderes executivos que vão, né, executar essas políticas, né? Enfim, né, no campo da educação, na assistência social, em todas as áreas, né, que envolvem diretamente, né, a vida dos jovens, né? E a vida de jovens brasileiros que têm sido constantemente alvos, né, das balas perdidas, alvos das repressões policiais, alvos da falta de acesso, de financiamento da educação, enfim. Né? O cenário visto ele é cada vez mais apavorante. E aí, assim, além disso tudo que você traz, e aí a gente observa uma outra questão que é, inclusive, da própria... do forçá-lo a ter que decidir entre continuar estudando ou trabalhar, de decidir continuar se constituindo parte de determinado lugar ou ir, por exemplo, para as periferias das cidades, como é o caso, por exemplo, das juventudes nas ruralidades. Então, você tem aí uma série de elementos que são primordiais para se pensar, eu digo, para se pensar esse sujeito, né? E para se pensar enquanto sujeito também de uma sociedade. E aí eu lembro de uma conversa que eu tive com o professor Machado Paz, uma atividade que ele veio para cá, e eu estava exatamente na fase de conclusão da minha pesquisa de mestrado, que tratava sobre processos de formação de jovens nas ruralidades, de jovens no campo.
E uma das coisas que a gente conversava era exatamente isso, de que, às vezes, a legislação, a própria educação, ou aquilo que afeta diretamente a vida dos jovens, ou das jovens, das juventudes, elas são constituídas por legisladores adultos ou idosos, né? E esse lugar da observância exatamente das necessidades que são muito particulares, ela não se constitui como sendo primordial. E aí ficamos apenas na perspectiva de repetir aquele velho jargão de que nós precisamos dar a voz ao jovem. E a ideia não é essa, né? Então, o Machado Paz dizia o seguinte, que a juventude, elas são constituídas pela própria força de ser que eles são. E essa mesma força e essa mesma perspectiva que vai se constituindo a partir do momento que se apresenta na sociedade é o que vai, de fato, fazendo essa voz tomar corpo. Aí é diferente de dar voz. É fazer a voz deles tomarem corpo. E aí é onde a gente precisa... Aqui eu acredito que tem tanto jovens assistindo, quanto pesquisadores de e com juventudes. E aí essa é a primeira questão, que nós que decidimos lidar com essas pesquisas, caminhar com a pesquisa que escuta e faz ecoar essas juventudes, é exatamente fazer esse movimento de que aquilo que a gente está apresentando, ela não pode representar a visão única e exclusiva do pesquisador. A visão do pesquisador, da academia, daquele que está na universidade, que às vezes já é adulto ou já está caminhando para uma... digamos, para a terceira idade, mas que está falando de juventude, né? Mas é fazer esse movimento de que o jovem que está falando, ele precisa ser, de fato, reconhecido e se reconhecer naquilo que a gente escreve. E aí talvez é esse movimento do elixir da juventude, porque a gente vai percebendo que aquilo que a gente propõe e a gente observa na sociedade, ele merece uma atenção especial e merece um cuidado, e um cuidado que é corriqueiro, um cuidado que é cotidiano. Então, isso é que é importante. E nesse movimento de fazer essa pesquisa, e aí eu, inclusive, conversando muito com o professor Machado Paz, que é um dos grandes pesquisadores de e com juventude em Portugal, inclusive hoje a maior referência em sociologia das juventudes, ele me fez pensar uma outra questão. E aí, como eu tinha uma particularidade que era pensar as juventudes no âmbito das ruralidades, era como essas juventudes elas estavam sendo ressignificadas naquele espaço de ruralidade. Como que, por exemplo, a escola estava ressignificando aquele jovem naquele espaço. Como a família estava ressignificando aquele jovem naquele espaço. Como os outros espaços socioeducativos que compõem, que recebem, que dialogam com aqueles jovens, também estavam ressignificando aqueles jovens, pensando aí a perspectiva da temporalidade. E uma das coisas que mais chama a atenção é de que, por muitas das vezes, a composição ou a forma de enxergar a juventude, ela é olhada pelo prisma da nossa juventude. E aí aquele velho jargão, na minha época não era assim. Na minha época, no meu tempo. né? No meu tempo. Uhum. Só que a gente não tem que... o princípio, né, para se pensar esses elementos é construir, primeiro, a concepção de que há um movimento constante de transformação. E esse movimento constante de transformação é que deve ser considerado para que a gente consiga observar, primeiro, o espaço-tempo do cotidiano em que nós estamos vivendo, o espaço-tempo do cotidiano que nós vivemos anteriormente, e nessa perspectiva de espaço-tempo, qual é a construção do momento atual. Então, essa linha tênue, esse limítrofe é essencial para que a gente comece a observar essas perspectivas. E é essa perspectiva que, de fato, nos lança para desafios que são cotidianos e rotineiros para essa construção da perspectiva juvenil, né? Principalmente no tema de hoje que a gente está se propondo a
quando eu digo nós estamos propondo a discutir, é porque eu acredito que é uma conversa nossa, Vitor, eu e quem está nos acompanhando, que é exatamente esse movimento, né? Por exemplo, e pensar essas juventudes nas ruralidades em um espaço-tempo de pandemia. E pensar essas juventudes e ruralidades no espaço-tempo de mudanças, inclusive, de concepção educacional, de concepção política. Então, isso tudo mexe com esse movimento, que difere, por exemplo, de quando eu escrevi na minha dissertação de mestrado sobre identidades, formação de jovens lá em 2012. São mais de 10 anos, quase 10 anos, né? Que a gente, que eu escrevi, que eu conversei com os jovens, que eu ouvi esses jovens para poder tratar dessas temáticas. Então, são outras narrativas que começam a surgir e a gente precisa evidenciar esses espaços, né? Então, é um pouco por aí. Sabes, Adelson, que tu sabes que eu sou um pesquisador que trabalha com as juventudes, em especial com o recorte das urbanidades, as juventudes urbanas. Né? E Uhum. eu acho também, eventualmente, um equívoco a gente cair, né, nessa armadilha dicotômica de falar ou é jovem rural ou é jovem urbano. Ou é jovem rico ou é jovem pobre. Não, são jovens, são Uhum. múltiplas formas de experienciar a juventude. Né? E aí, fazendo não querendo cair, mas caindo nessa dicotomia, né? A gente tem os dados das juventudes urbanas brasileiras, né, que giram em torno de 85%, né, do que se refere em termos percentuais populacionais, né? Então, a maioria das populações hoje em países desenvolvidos e em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, residem em áreas urbanas. Né? No caso do Brasil, a maioria das populações jovens reside em áreas, a ampla maioria reside em áreas Uhum. urbanas. Se nós formos analisar numericamente, a gente está falando de quantitativo pequeno de população jovem que reside em áreas rurais. A gente sabe dos processos históricos de êxodo rural, Uhum. etc., né? Saída para o estudo, em cidades, em áreas urbanizadas, um maior índice de urbanização, por assim dizer, e por aí vai. Né? E aí a gente tem um tema para tratar de juventudes rurais, desafios contemporâneos. Então, assim, a primeira pergunta que eu queria, né, te lançar é essa. Na tua concepção como pesquisador de juventude, a partir das tuas pesquisas, das tuas leituras, da própria empiria, né, de campo, né, quais são esses desafios contemporâneos das juventudes rurais? Né? Que desafios essas juventudes têm vivenciado, têm sofrido? Já desse algumas pistas aí na tua fala inicial. Uhum. Na questão política, na questão educacional, né, me parece assim, nos múltiplos campos da vida cotidiana. Né? Que desafios as juventudes rurais estão enfrentando? Né? A gente sabe de vários casos que são divulgados pela mídia, né? A questão da invasão do agro e por aí vai. Né? Existem múltiplas, né, evidências que vão nos indicando alguns desses desafios. Né? Mas nada melhor que ouvir quem estuda, né, um tema Uhum. específico. Então, se tu pudesse nos elencar, assim, Adelson, quais são os três maiores desafios que essas juventudes têm enfrentado no mundo contemporâneo? Uhum. Perfeito, Vitor. Assim, nós, na verdade, que fazemos, que adentramos, né, a discussão do campo das juventudes, e isso não tem sido só com as juventudes, mas pensar, por exemplo, cidade-campo, essa dicotomia rural e urbano, ela, ela tem tido hoje, na atualidade, uma outra perspectiva. Né? Na verdade, a gente tem construído um outro direcionamento, inclusive. Há, inclusive, um outro debate, por exemplo, entre a ideia de ruralidade ou de campo mesmo. Né? Então, rural, urbano, cidade, campo, então, um pouco nesse sentido. E aí, quando você me pergunta, por exemplo, elencar pelo menos três grandes desafios. E aí, nos três grandes desafios, a gente vai encontrar ainda, por exemplo, eu estou falando, por exemplo, que quando eu fazia, inclusive, um trabalho muito próximo da discussão de políticas públicas para as juventudes, que ainda lá no início dos anos 2000, né, nós estamos quase aí, nós passamos de 20 anos, né, no início dos anos 2000, quando discutia essa questão de políticas públicas de e para juventudes, já era Uhum. evidenciado. E esses desafios, eles continuam sendo os desafios essenciais. Quais são? Educação, lazer e trabalho.
Na minha primeira escrita, desculpa, no caso, na dissertação de mestrado, eu evidencio, eu construo, na verdade, um tripé que demarcam a ideia de construção da identidade de juventudes, que são os principais desafios, que é a base familiar, a escola e o trabalho. Então, esses três elementos constituem o que marca as juventudes. Quando eu avanço na conversa com eles, entra para um outro aspecto, que são os processos sociais, que é os espaços sociais. Quando a gente observa os espaços sociais, a gente vai pensar, então, nos principais desafios na contemporaneidade. Vamos pensar. Na minha pesquisa de doutorado, a intenção não era fazer uma pesquisa com juventudes, mas é uma pesquisa que reverbera nas juventudes. Pensar práticas pedagógicas, por exemplo, de docentes que estão em escolas de ensino médio na ruralidade, é automaticamente pensar nesse espaço. Então, quando eu digo que o primeiro desafio contemporâneo, e isso está inclusive em dados numéricos e pesquisas, por exemplo, com a Abramovay, que trabalha muito nesse sentido, que constrói a Maria José Carneiro, que trabalha com essa perspectiva, a Nazaré Vanderlei, que constrói pesquisa nesse sentido, ela vai colocar primeiro aspecto, e aí isso é validado principalmente com o que eu venho fazendo de discussão, a partir do NUJUVES, que é o Núcleo de Pesquisa e Estudos de Juventudes, e também a partir do Narratividades, que é o outro grupo de pesquisa que eu lidero. Por que a educação é o principal desafio? Primeiro, nós vivemos em 2018 um movimento que é da implantação, 2018 e 2019, do novo ensino médio, a reforma do ensino médio. Na reforma do ensino médio, nessa composição da reforma do ensino médio, o lugar, por exemplo, das juventudes rurais, ele é negligenciado. Por quê? Com o lugar da implantação da BNCC, com foco na educação profissional ou educação profissionalizante, isso retira a possibilidade que está previsto, por exemplo, nas diretrizes de educação do campo, que diz que a educação para jovens, para a população que estão nas ruralidades ou no campo, ela tem que ser oferecida no seu lugar de residência. Com a perspectiva do novo ensino médio, eu já começo a retirar esse direito desse sujeito. Porque ele não tem mais a condição de oferecer esse espaço formativo com a ideia da educação profissional, com a reforma do ensino médio naquele lugar. Mal a gente consegue perceber a presença de uma educação básica que consiga garantir aí uma formação mínima para esse sujeito. E aí eu vou dar um exemplo, como é organizado na Bahia. Na Bahia é organizado o aspecto de formação para a juventude no ensino médio, na ruralidade ou educação do campo, a partir do que é chamado aqui de anexos. O que são os anexos? A escola tem a sede na cidade e ela tem um anexo no espaço da ruralidade. O que é o anexo na ruralidade? São sala, por exemplo, no mínimo 3 salas para o primeiro, segundo e terceiro ano, primeira, segunda e terceira série do ensino médio, mais uma sala para secretaria. A sala que é de secretaria é a mesma que é de biblioteca e é a mesma que é a sala de professor. Então, e essas 3 salas, elas estão onde? Dentro da escola pública municipal. Então, compartilha o espaço da escola pública municipal em um horário determinado para acolher as turmas de ensino médio, que são os jovens. Esses jovens que estão lá, eles estão, primeiro, num espaço que não é da escola de ensino médio, é um espaço cedido, onde a sua referência de diretoria, de coordenação pedagógica, de secretaria, está na cidade, e a cidade ainda tem um detalhe, localizada, na sua maioria, nas periferias. Que a periferia, essa escola, ela é, inclusive, a porta de entrada, de acolhida, para aqueles jovens que migram da ruralidade para a cidade. Olha, então, o primeiro mecanismo. Então, Temos que começa com a terminologia, né? Quando as palavras dizem muito por si só. Né? Quando tu estudas um anexo, né? E não estuda numa escola,
né? Então, Uhum. começa por aí, né? É, Acho que a própria palavra já dá o tom do que exato. acontece. Aí assim, eu começo a perguntar assim, qual é de fato o nível digamos, de pertinência daquele processo formativo para aquele sujeito que está morando na ruralidade? Então, Uhum, essa é a primeira questão. Então, o espaço de formação também é acompanhado por um outro aspecto que é diferente dos sujeitos que vivem na urbanidade, que tem, inclusive, na própria composição familiar, uma relação, por exemplo, da escola como sendo importante, primordial para a formação e para o futuro. As juventudes que estão vinculadas às ruralidades, elas têm uma outra concepção, é de trabalhar para ajudar a família. A escola é secundária. Então, vai para a escola no sentido de tentar, ao menos, saber ler e escrever, ou conseguir sair da zona rural, como é colocado em alguns espaços, ou sair da ruralidade, ou sair do campo, para ir morar na cidade. Então, você tem aí um paradoxo que não foi superado em pleno século XXI, ano 2021. Né? Então, que é o paradoxo mesmo da concepção de que a escola ela não é a prioridade. Então, o primeiro desafio é como oferecer a educação que é direito garantido em Constituição, garantido na LDB, para o sujeito que está na ruralidade. Para além uhum, disso, um outro aspecto que vem se associar a isso é, por exemplo, a defasagem tempo-escola, idade e escola. Então, por uhum. exemplo, muito se oferece com a educação de jovens e adultos na ruralidade. Agora, você imagine, primeiro, trabalhando jovens e adultos na ruralidade, na perspectiva de anexos. E aí a gente tem um outro problema. Por exemplo, aqui em Juazeiro, por exemplo, no campo de trabalho que eu fiz, que eu atuo enquanto pesquisa, a aula estava prevista para começar às 19 e terminar às 21h30. O transporte que trazia os alunos, porque ainda tem assim, é localizada num pequeno centro rural, que tem mais urbanização, e nas Sim. fazendas que são afastadas, tipo 5, 6, 7, 10, 15 quilômetros, esses jovens se deslocam para estudar naquele pequeno centro que aglomera ali esse espaço. Então, o carro que traz esse sujeito chega por volta das 8 da noite. A aula está prevista para começar às 19, que seria 7. Chega 8. 8h40 a aula acaba. Porque o transporte já está retornando para devolver as pessoas aos seus lugares. Então, é um desafio muito grande pensar processos formativos, pensar a educação para esse espaço. Então, falei um. O segundo é trabalho. Por que eu estou falando de trabalho? Eu estou falando de trabalho. Deixa eu só, antes de entrar no outro, assim, ainda na questão da educação, né? Em pensar que o direito à educação, né, e a gente está falando com amplo acesso, né, ele é um direito cravado na Constituição Federal, Uhum, cravado no Estatuto da Criança e do Adolescente e cravado, principalmente agora, né, falando de juventude, no Estatuto das Juventudes. É um dos 11 direitos, exato. né, que o Estatuto das Juventudes reconhecem os jovens como sujeitos de direitos. Né? Se não é um dos primeiros, eu não me lembro aqui de memória, né, é Uhum, o primeiro de direito à educação. exato. Né? Exato. E aí, esse pequeno, essa pequena exemplificação que tu nos dá de um caso, né, em uma região muito específica do Brasil, já dá o tom de como isso está Uhum, sendo organizado no país inteiro, porque é muito difícil a gente imaginar situações diferentes exato. dessas, né, Uhum, na grande maioria das regiões rurais do Brasil. uhum, Então, assim, muito traz, né, que o primeiro e principal desafio contemporâneo das juventudes rurais e educação, né, a gente fica bastante preocupados, uhum, bastante preocupados. Né? uhum, Vamos ver aqui, por exemplo, a Jame Dantas diz, eu, como professora da zona rural, assino esse relato, é bem assim. uhum, Né? Então, quer dizer, são as vozes dos sujeitos que estão, uhum, né, em campo, né, no cotidiano, né, vivenciando essas realidades. Né? Aqui nós temos o João Paulo, que nos escreveu, né, acesso ao lazer, autonomia material, acesso à escolarização são desafios centrais. Né? A Sara, me lembra que disse um pouquinho antes aqui para a gente.
Há uma coletânea organizada pelo Uhum. NUPEC, e Juventudes Rurais e Urbanas. Obrigado, Sara, pela contribuição. Né? Então, assim, a gente vai percebendo, né, que assim como os desafios para jovens urbanos, né, ou para jovens de periferia, né, também, né, a educação também reside como um desses desafios, né, a realidade dos jovens rurais, né, encontra desafios dentro do desafio. Uhum. Né? Uhum. O desafio acesso à educação, que é acesso, eu estou falando acesso logístico, acesso ao prédio, né, acesso à escola. Uhum. Quer dizer, vamos pensar a questão do acesso à permanência. Né? Como é que esses jovens se mantêm estudando? Ok. Né? Uhum. Que políticas, né, de permanência esses jovens vai acontecer? Porque nós estamos falando de sujeitos que estão no ensino médio. Uhum. Né? Então, são desafios que são realmente produtores, né, e agravadores das desigualdades É. sociais do país. E aí perceba, Vitor, que assim, a gente está falando de um desafio, digamos, macro, que vai desembocando em vários desafios micros que estão presentes nele. Né? Então, assim, eu comecei por ele para poder mostrar que, assim, principalmente para ficarmos atentos a essa perspectiva da reforma do ensino médio e começarmos a discutir que ensino médio é esse que a gente quer. Como é que a gente está implantando esse ensino médio? Porque à medida que a gente começa, inclusive, a perceber isso, aí aquele que foi que João Pedro, João Paulo, alguém que escreveu assim, porque fala assim, por exemplo, de pensarmos as diversidades das juventudes rurais. E aí, por exemplo, assim como é na nossa região aqui em Juazeiro, por exemplo, a gente tem jovem, que a gente chama jovem de sequeiro, jovem ribeirinho, que é jovem rural, né? Que está na ruralidade. Mas o que é o jovem de sequeiro? É aquele jovem, por exemplo, que está vinculado a uma área que, por mais que a gente esteja aqui passando por uma área que é cortada pelo Rio São Francisco, Uhum. tem uma área que é distante do Rio São Francisco, por exemplo, que vive, por exemplo, da produção agropecuária, criação de animais de pequeno porte e também produção agrícola. Aí, por um outro lado, você está aqui numa região que é marcada pelo agronegócio, que dentro dessa própria ruralidade, esse jovem, por exemplo, é subjugado pela entrada do agronegócio, que eles deixam de ser proprietários da terra, que não são proprietários, porque quem é dono da terra é o pai e a mãe, é outro problema para as juventudes. Isso, inclusive, está dentro do Estatuto da Juventude, que é a questão da terra, e é, inclusive, um marco, por exemplo, do Movimento Sem Terra, quando vai falar de juventudes, que eles colocam assim, nós queremos também terra, mas terra para nós. Porque a terra que está, ela não é minha, ela é do meu pai, é da minha mãe. Então, a forma de cuidar, ela não é a minha forma de cuidar. A forma de Uhum. empreender nela não é a minha forma de empreender. Né? Então, Uhum. esse movimento, então você vai percebendo. Sem falar que você vai perceber hoje um outro desafio, que é aglomerar no campo educacional e dentro das ruralidades, jovens gays, lésbicas, que estão vinculadas a LGBTQI+, jovens que estão vinculados à diversidade religiosa, a própria questão étnico-racial. Então, tem os jovens com deficiência. Imagine jovem com deficiência dentro da ruralidade, a própria necessidade de atendimento. Então, é um desafio enorme dar conta desse aspecto, tá? E aí é onde eu Exato. Nós estamos falando das diversidades dentro tenho das diversidades, né? isso aí, Porque, exatamente. porque a gente está falando de uma categoria que em nenhum grau, em nenhuma circunstância, em nenhuma hipótese analítica é uníssona, né? Exato. A gente não entende Exato. que as juventudes não são um bloco, assim como as juventudes rurais não são um Uhum. bloco. E Esse é inclusive, o ponto que a gente Vitor, traz. Por exemplo, para inclusive pensar, quando a gente vai falar, por exemplo, vamos tentar classificar de que sujeito é que a gente está falando dentro das ruralidades, é diferente de pensar o sujeito da ruralidade dentro da cidade. Mesmo assim, a gente não queria fazer dicotomização. Mas por quê? Uhum. Vamos pensar numa narrativa de um dos jovens da minha pesquisa, que foi o seguinte. Ele dizia assim, que aí eu vou entrando na segunda fase, que é do segundo desafio, que com 7 anos ele já trabalhava para ganhar dinheiro. Então, se a gente vai pensar na perspectiva de juventude que é colocada como faixa etária, juventude dentro da psicologia, por exemplo, ele não é jovem, ele é criança. Ele é Ah, criança. Mas se a gente vai trabalhar com a perspectiva da sociologia da juventude, que trabalha
a ideia de que o conceito que jovem ela é a transição entre o interstício das tarefas de criança para as tarefas de adulto, ele já é jovem, com 7 anos. Porque ele assume uma tarefa de adulto, que era, por exemplo, plantar e colher, não, limpar, que era a gente chama aqui de arar a terra, plantar, colher e depois ensacar, por exemplo, feijão e milho. É uma tarefa de adulto. Ele fazia isso para ganhar dinheiro, com 7 anos. Com 15 anos, que deveria estar, por exemplo, entrando no primeiro ano do ensino médio, ele ainda estava na 6ª série do ensino fundamental. Por quê? Porque a temporalidade dentro do processo de formação é outro. Então, por isso que o segundo desafio é pensar trabalho para a juventude. E aí a gente vai pensar trabalho para a juventude nas ruralidades numa outra perspectiva, que é pensar trabalho e emprego. Uma coisa é pensar na perspectiva da empregabilidade, eu enquanto empregado de alguém, e outra coisa é a valorização da possibilidade de trabalho dentro da ruralidade. Ou seja, qual é o meu campo de produção? Como é que fica, por exemplo, os arranjos produtivos? Como é que eu consigo dar conta disso? E qual é a valorização? E aí, por exemplo, um relato de um dos jovens que eu acompanhei na escola, que não estava discutindo juventudes, mas ensino médio, ele desistiu no meio do ano, porque a família dele saiu da comunidade onde ele morava, porque estava sendo implantado um complexo de energia eólica. A terra foi vendida para a implantação do complexo da energia eólica e a família, por exemplo, passou a ser do lugar de proprietária de terra naquele lugar para ser empregada. E naquele processo de ser empregado, ele não tinha mais espaço ali naquela comunidade. Então ele precisou sair de lá e veio morar na periferia de Juazeiro para trabalhar, por exemplo, ele veio para cá para trabalhar, por exemplo, como diarista morando na cidade, trabalhando como diarista nos projetos de agronegócio de Juazeiro. Então, olha o quanto é desafiador, inclusive, para pensar enquanto pesquisador. Em primeiro lugar, pensar isso enquanto pesquisador. Segundo, pensar isso enquanto perspectiva de pensar políticas públicas. E terceiro, pensar essa condição da juventude numa perspectiva cultural para que, de fato, ele tenha a condição de ser um sujeito jovem. E ser o sujeito jovem, que é o básico. E não tem como deixar de pensar, quando a gente fala na questão, né, do trabalho como desafio para os sujeitos das juventudes rurais, não tem como pensar hoje, né, literalmente hoje, na MP 1045, que precariza algo que já era muito precarizado. Exatamente. Né? Então, assim, engana-se quem pensa que isso chega a atingir só os jovens que trabalham nas áreas urbanas, com comércio e serviço, por exemplo, né, porque isso desestabiliza, desestrutura, né, todo um regramento de proteção ao trabalhador, seja ele jovem ou adulto. Exatamente. Então, quer dizer, são ondas e ondas de retrocesso que a gente vai acompanhando, né? E uma precarização do que já era precarizado. Os relatos que a gente tem, né? O seu exemplo aí, outros relatos de jovens, né? De espaços rurais, né? Que já viviam, né, em condições, né, de trabalho muito precarizadas, né, a essa antecipação do trabalho já no que a gente chama de infâncias, né, que a gente vem chamar de infâncias, né? Então, quer dizer, como isso acontece, né, e aí chega a MP 1045 e precariza algo que já era muito ruim. Né? Isso já eram muito difíceis de trabalho. Exato, exato. E aí é onde a gente começa, por exemplo, a colocar o seguinte, por exemplo, a gente está falando de jovem, e é jovem em qualquer lugar. Então, por exemplo, os direitos básicos são necessários. E aí, quando eu falo do direito básico, eu estou falando, por exemplo, e aí você vai para qualquer comunidade, hoje em dia tem pelo menos um 3G, um 4G. Então, as pessoas têm celular, o celular tem no mínimo aí a internet. Então, ao passo em que as pessoas têm acesso à comunicação, elas também vão começar a requerer
também, dentro do seu processo de constituição, essas condições. Por isso que eu falei que o terceiro desafio está vinculado à questão do próprio lazer, que reverbera nas outras questões. Ou seja, se eu não tenho um trabalho, como é que eu vou conseguir lazer? Se eu não estou se eu não tenho uma condição, por exemplo, dentro da minha comunidade de condições mínimas de cuidado, e quando eu falo condições mínimas de cuidado, por exemplo, que seria um espaço de socialização, a condição mínima, por exemplo, que é de acesso à internet, com um computador que seja de qualidade. Esses sujeitos eles vão sendo negligenciados também. Então, são movimentos que são necessários para a gente começar a discutir que, contemporaneamente, as juventudes elas também precisam ser observadas e precisam ser observadas para além do sujeito que se apresenta. Mas observar na sua inteireza, e aí eu uso inteireza no sentido da palavra de Paulo Freire, né, no sentido dessa questão de que o sujeito por inteiro ele precisa ser considerado. E precisa ser considerado por todos aqueles que estão ali presentes. E compreendendo, inclusive, a sua particularidade, as suas necessidades e, principalmente, a constituição dele naquele espaço em que ele está. Então, pensar esse lazer é também pensar, por exemplo, a condição de vida que ele tem para poder ficar ali. Então, qual é a condição de vida que ele tem para ficar ali? Então, se eu não me engano, ainda com base no censo de 2010, que era o básico, a base que a gente estava utilizando, por exemplo, com base nesse número que Vitor falou no início, o percentual de jovens no país estava marcado entre 25% a 26%. Exato. Em torno disso. 25%. Aí o que acontece? A gente não tem uma atualização do censo ainda. Mas esse número, ele não está diferente. E aí o que é claro, obviamente a gente trabalha, onde eu faço questão de demarcar isso. Eu não trabalho com a ideia de juventude a partir de uma faixa etária. Mas eu preciso ter uma demarcação na faixa etária para pensar políticas para a juventude. Que aí é onde a gente tem dentro do Estatuto da Juventude. A gente tem, a partir daí, a própria construção dos programas voltados para a juventude, que implantam os conselhos nacional, estadual e municipais de juventude, para ter fundo que garanta aí o atendimento das necessidades básicas. Por exemplo, 2008, 2009, houve um investimento muito grande, por exemplo, chamado de Praças da Juventude. E essas praças, por exemplo, quando chegou aqui, que eu fazia parte do Conselho de Juventude, uma coisa que eu coloquei foi que nós precisávamos também oferecer essa Praça da Juventude na ruralidade. Porque aquele espaço de socialização era necessário. Aquele jovem, ele precisava de um espaço de socialização saudável. Por quê? Porque quando eu coloco como desafio, não é porque não tem, é apenas... E como na ruralidade não tem o espaço de socialização com condições adequadas para dar conta disso, o que é que acontece? O número de consumo alcoólico em jovens de 16, 15, 16, 17 anos é aumentado ainda. O número de violências inclusive, quando eu falo violências, eu estou colocando no plural porque é muito ampliado esse processo. E o número, inclusive, de gravidez precoce. Meninas engravidando e jovens homens, pais, muito cedo. Então, percebe porque a gente não tem essa condição de oferecer para aqueles sujeitos outras possibilidades que estão para além do mínimo, que o mínimo é aquilo que está sendo oferecido. Então, pensar essas juventudes requer a gente também construir esses olhares. E pensar as juventudes na contemporaneidade com a pandemia é muito mais desafiador, porque a gente não está deslocando aí esse sujeito de uma necessidade de direito. Pelo contrário, é garantir o direito desse sujeito de um modo que ele consiga também se enxergar enquanto sujeito de direito. Que é o mais desafiador. É mostrar para o jovem que ele é um sujeito de direito. E ao demarcar esse lugar
que ele é um jovem com sujeito de direito, é garantir aí oportunidades, é ampliar o leque de possibilidades para que ele possa se enxergar e se constituir. E aí você não vai mais, por exemplo, caminhar com a perspectiva da dicotomia rural-urbano, tem que ficar lá ou tem que sair. Aí, por exemplo, tem um livro muito bacana, que é da Wanda Silva, que é a Antropologia de Jovens. Se eu não me engano, não, Sertão de Jovens. Sertão de Jovens, que trata de um processo antropológico que ela fala, que ela vai discutir exatamente isso. O que é essa demarcação que a gente está fazendo entre esse jovem que está lá, que às vezes quer continuar e constituir sua vida nesse lugar, mas ele não tem a condição básica para ficar ali. E aí eu lembro que uma fala, por exemplo, quando eu estava discutindo, que eu trabalho com narrativas. Então, a entrevista narrativa, por exemplo, uma entrevista que durou 2 horas, que me rendeu 80 páginas de transcrição, onde a jovem dizia o seguinte: meu projeto de futuro é ir para a cidade, fazer um curso superior e voltar para a minha comunidade para colaborar com a comunidade. E um outro dia, eu conversando, acabei encontrando, ela conseguiu fazer e ela tem conseguido colaborar com a comunidade dela com o curso que ela fez. Que era, por exemplo, um curso de agronomia, que era um curso técnico agropecuário. Então, curso nessa perspectiva, mas não era só isso. Os jovens que vivem na ruralidade também têm sonhos em fazer direito, medicina, curso de psicologia e também cursos na área da educação. Muitos dizem assim, eu quero ser professor, porque eu quero voltar para a minha comunidade, contribuir com a minha comunidade naquilo que não foi negado para mim. Né? Então, é esse movimento que eu acredito que nós, enquanto pesquisadores, precisamos evidenciar nos nossos estudos, mas também começarmos a provocar, principalmente no nosso espaço de atuação. Como é que nós, enquanto professores da universidade, estamos também pensando as políticas de acesso, permanência e inclusão desses jovens que vêm do campo da universidade? Exatamente. Entende? Então, são esses movimentos que aqui são necessários, entende? Então, são desafiadores. E eu sou apaixonado. Por isso que eu acho que o elixir da juventude é continuar pesquisando juventudes, tá? Adelson, assim, nós estamos com o tempo que eu digo assim, é impressionante, porque eu não tinha essa experiência de ser liver e youtuber, essas coisas todas, né? Mas o tempo aqui ele corre numa velocidade assim impressionante. E quando vejo, já tá passando, nós já estamos com 50 minutos de live. Né? Então, assim, passa muito, muito rápido. Né? Mas me parece que a gente conseguiu, né, apontar esses principais desafios, né? Eu diria que tem um quarto aí que é um desafio latente no contemporâneo, né? Que é o direito à saúde, obviamente, nem como tu bem disse, em tempos de pandemia, né? Ele é um direito transversal a todos eles, porque afeta a questão da educação, afeta a questão do lazer, afeta a questão do trabalho, né? A gente aí teria bastante coisa ainda para comentar. E queria trazer outros exemplos, as tuas opiniões, né? Me permita, eu acredito que dentro disso tudo, quando a gente coloca esses desafios que a gente foi mencionando aqui, eu acredito que o principal é compreender, e eu digo muito mais do que isso, as diversidades de jovens que estão tanto no rural quanto no urbano. Mas é essa diversidade, para que a partir das diversidades desses jovens que estão aí, possamos efetivamente ouvir esse sujeito, que não apenas fala, ele grita por atenção. E aí, às vezes, essa atenção, esse grito, ele é abafado, ele é excluído de uma perspectiva de mudança que nós temos a condição de enquanto pesquisadores, com e para juventudes, talvez levar adiante. E automaticamente fazer esse jovem ser enxergado, ser evidenciado. E quem é jovem, não se deixar levar por aqueles que estão à frente digamos, que decidem, mas que a decisão não seja feita por eles, mas que nós possamos também fazer mudança nessas decisões. Então, é um pouco por aí, entende, Vitor? Eu acredito que são desafios latentes e importantes para a gente poder dar conta. Excelentes considerações finais, Adelson. Excelente. A gente está encerrando assim com chave de ouro, né? Esse nosso momento aqui, tá? Pensando, né, a diversidade, né, das juventudes
inclusive as diversidades das juventudes rurais. Acho que essa talvez seja uma chave de pesquisa importante. Né? A gente precisa compreender as diversidades das juventudes, sejam quais juventudes forem. Exato. Né? Eu, com essas tuas belíssimas falas ao longo dessa nossa conversa, e mais belas ainda considerações finais, né? Quero muito te agradecer mais uma vez, Adel, essa disponibilidade de estar aqui conversando conosco. A gente sabe que a gente tem assuntos, a gente tem elementos para compartilhar, a gente tem muito material e muita fala e muita proximidade. A gente poderia ficar aqui horas conversando, dias conversando, né? Mas infelizmente o tempo ele é um limitador aqui nas nossas plataformas sociais, o que não impede, né, de que as pessoas, os nossos ouvintes aqui, os que nos acompanharão em outro momento, essa live vai ficar gravada aqui no JEP Juviurgues e no YouTube JEP Juviurgues, né? Acompanhem os textos, as publicações, as reflexões que o professor Adelson vem promovendo, né? Quero então, ao te agradecer imensamente, Adelson, né? Já deixar o convite para a próxima live, que vai ser daqui a 15 dias, né? No dia 15 de setembro, então daqui a exatamente 2 semanas, né, com a professora Sara Haddad, da Universidade Federal do Piauí, que vai nos falar sobre juventudes e diversidade. Né? Então também um outro tema bastante latente e de necessário debate no mundo. E que, desculpa, Vitor, que acabamos entrando nessa chave para provocar para uma discussão sem combinar. Sem combinar. Exatamente. Então, assim, Adelson, eu quero muito te agradecer, né, a tua disponibilidade, a tua simpatia, a tua gentileza, a tua acolhida quando nós iniciamos a nossa aproximação, né, por conta do Sinjuve. Para mim foi uma honra ter composto a comissão científica do primeiro Sinjuve. Sabes que a gente aqui do JEP-Juve, tudo que nós pudermos mobilizar de estrutura para colaborar na construção do segundo Sinjuve, tu sabes que tu contas conosco, né? Então, quero muito te agradecer, né? E desejar que a tua gestão aí na Pró-Reitoria de Ensino da Univasf, né, consiga, né, colher os bons frutos, que eu tenho certeza que tu estás plantando, porque tu és uma pessoa que, né, a gente não se conhece ainda pessoalmente, né? Falta pouco, né? Mas pelo nosso contato, pela nossa parceria, né, a gente sabe que tu és uma pessoa que, né, um colega pesquisador com quem a gente pode deveras contar. Então vou te passar, né, a palavra para fazer os últimos agradecimentos, as últimas considerações, né, antes da gente ir encerrando a nossa live. Ok, eu que agradeço, Vitor. E assim, acredito que essa é a primeira de muitas outras conversas que a gente pode fazer. Vamos, sim, a gente está já articulando um segundo Sinjuve. A ideia é, inclusive, trazer para dentro desse espaço de reflexão essas construções mesmo que a gente vem fazendo, e dizer que é sempre uma honra e um prazer muito grande conversar sobre juventudes, porque é aquilo que nos move, né? E pensar a educação, pensar processos formativos, e eu estou sempre à disposição, né? À disposição de vocês. Vocês também fiquem à vontade, quem está acompanhando, estou à disposição para poder contribuir, colaborar no que estiver ao meu alcance, e que não tiver, a gente dá um jeito de conseguir, tá? É isso. Obrigado, um abraço grande. Muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam aqui, né? Muito obrigado ao Adelson, que em breve seja possível a gente estar aí, né, em Juazeiro, lá comendo um bode lá no Bobódromo, né? Enfim, e que a gente possa, né, logo voltar para os encontros presenciais, para os abraços que são necessários. Eu gosto muito de dizer assim, para os cafezinhos, né, para os almoços no meio dos congressos. É excelente a gente estar dentro dessa nossa vida acadêmica que tanto nos mobiliza e nos impulsiona para seguir fazendo isso, né? Então, muito obrigado a todas e todos. Fiquem bem, cuidem-se, né? Mais uma vez, obrigado, Adelson, que essa seja a primeira, efetivamente, de muitas outras tantas conversas que a gente vai construindo aí sobre as nossas juventudes. E em primeira mão, já com o anúncio do próximo Sinjuve. Olha aí, estamos mão. Já exercitando a nossa capacidade de controlar a ansiedade para esse próximo evento. E já é um evento fundamental na agenda das pesquisadoras e dos pesquisadores brasileiros. A professora Sara já nos disse que teremos o Jubra em Teresina. Então, Sara, daqui a 15 dias também vai nos dar spoilers sobre o próximo. Então, muito obrigado, gente. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Abraço, muito obrigado, Adelson. Até a próxima. Tchau, tchau.